Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora uma aula de geografia com o tema vegetação brasileira. Esse tema é de extrema importância, prestem atenção, peguem seus cadernos para fazer anotações e no final teremos uma webconferência para tirarmos as dúvidas. O Brasil, ele ocupa uma área de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, por conta disso, nós vamos ter uma diferenciação grande de clima e de vegetação. Desse modo, cerca de 90% de todo o território está em uma área chamada área tropical, porque é a área entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que é justamente a área mais quente da Terra, que tem a maior incidência solar. No entanto, a formação vegetal está relacionada com certos fatores que caracterizam-se como umidade, temperatura, ventos, entre outras coisas. Então, não devemos levar em conta apenas a localização onde o Brasil está, mas também diversos fatores correspondem à apresentação de determinadas vegetações do planeta. A umidade. Com relação à umidade, podemos caracterizar três tipos de vegetais principais. As vegetações higrófilas, que são aquelas plantas adaptadas à grande umidade. Então, locais que têm muita umidade, tem plantas chamadas higrófilas. As xerófilas, talvez seja o tipo de planta que vocês tenham mais ouvido falar, que são plantas adaptadas à aridez, ou seja, a baixos índices de umidade, que é o tipo de planta da nossa região. E as vegetações tropófilas, que são espécies adaptadas às variações de umidade. São as plantas que têm como característica a caducifolia, que é a perda de folhas em estações secas demais ou frias demais. Lembrando, nem toda planta que é do tipo climático aqui do semiárido, ela é xerófila, ela pode ser tropófila. Por quê? Ela pode simplesmente perder as suas folhas no período de seca para não ter que evaporar a água. Da mesma forma, em locais frios, vocês vão ver que geralmente no outono as plantas perdem as folhas, porque no inverno, apesar de ser um lugar muito frio, geralmente cai muita neve, as plantas não vão ter água em estado líquido. Então, por conta disso, elas vão ter pouca absorção de água e, para isso, elas perdem suas folhas para que não transpirem através delas. A temperatura também é um fator importante para a distribuição da vegetação, porque ela liga diretamente a existência de um clima com a existência de uma vegetação local. Então, vocês vão ver aí dois mapas. O primeiro mapa relativo à vegetação, o segundo mapa relativo a clima. E notem aí que existem áreas particularmente semelhantes com relação a clima e o tipo de vegetação que acontece nele. O vento, a luz e o solo. A principal ação do vento é na dispersão de espécies vegetais para outras regiões, contribuindo para o desenvolvimento de plantas em diversas áreas. Então, no caso, o papel do vento para a vegetação é na questão da dispersão das sementes, para que essas espécies se proliferem por grandes áreas. A luz também é indispensável para a formação da clorofila e dessa forma a maioria das plantas elas precisam de luz. A falta de luz significa a perca da cor verde e, consequentemente, a sua morte. É por isso que em florestas muito densas, como por exemplo a floresta amazônica, é difícil
uma espécie conseguir se adaptar e conseguir sobreviver de pequenininha e ir nascendo lá no meio das árvores grandes. É complicado. Ela tem que ser bem adaptada àquele tipo de floresta, porque senão ela quase não recebe luz solar. A copa das árvores é muito grande e mal deixa a luz solar entrar. Então precisa ser plantas adaptadas a pouca luz. No caso do solo, é importante para a planta não apenas como um local de fixação, mas também para o desenvolvimento de plantas em função de determinados compostos orgânicos e químicos que ela apresenta. Então, o solo ele é indispensável, não no sentido só de fixação da planta se fixar e crescer, mas também com relação à sua composição. Até porque muitas plantas elas absorvem através da raiz alguns compostos. Então o solo precisa ser rico nesses compostos. Os biomas brasileiros. Com relação aos biomas, nós vamos trabalhar inicialmente com a Amazônia. Ela é uma floresta equatorial composta por plantas latifoliadas, ou seja, folhas grandes e largas, higrófilas, em ambientes úmidos, densa, que são muitas árvores em um local. Lembrando, ela é geralmente muito fechada, pouca luz solar penetra, e com folhas perenes, ou seja, que folhas que sempre estão muito verdes. Dificilmente você vai ver uma planta lá com uma cor de folhagem diferenciada. Geralmente algumas plantas diferenciam sua cor da folha de acordo com a estação do ano. E no caso dessas plantas, dessas plantas da Amazônia, elas permanecem o ano todo verdes. A floresta pode ter características diferentes de acordo com o relevo e a hidrografia local e pode ser subdividida em mata de igapó, que é aquela mata submersa que permanece alagada pelos rios. O exemplo dessa mata de igapó aí é, por exemplo, a Vitória Régia ou a Piaçava. A mata de várzea, que ela vem logo após essa mata de igapó. Ela tem inundações periódicas, o solo é alagado e são comuns algumas árvores de grande porte. Aí já vão aparecer árvores maiores, como o cacaueiro, a seringueira e a sumaúma. Então, essas plantas de várzea é porque o rio dá uma enchente, então fica inundada aquele período. Depois o rio volta para o seu local de origem e ela permanece com terra firme. A mata de terra firme, ou Caeté, abrange a maior parte da floresta, áreas não afetadas pelas inundações dos rios. Nas áreas de altitude mais elevadas, possui plantas de maior porte e a junção de suas copas dificulta a entrada de luz solar, tornando um ambiente escuro e úmido. Apresenta em sua vegetação a castanheira, o cedro, o mogno, o caúcho, a guaruba, o guaraná, entre outras. Então, essa mata de terra firme na região amazônica, ela é basicamente a parte de mata mesmo totalmente fechada. Quando a gente vê, geralmente, imagens aéreas da Amazônia, nós vemos geralmente essa mata de terra firme. Os outros tipos de mata, eles ficam bem próximos aos rios. Essa daí fica com uma distância maior do rio, mas não impede que ela permaneça toda verdinha o ano inteiro. E por último, a floresta semiúmida, que é um tipo de vegetação de transição para outros biomas, onde sua cobertura vegetal é de árvores com altura que variam de 15 a 20 metros e ela é um pouco mais espaçada, ela é um pouco menor e um pouco mais espaçada. Ela é apenas uma transição da mata
seria da mata de terra firme para um outro bioma. Então elas começam a ficar mais espaçadas, árvores um pouco mais baixas, e aí sim entra um segundo bioma próximo. Então vocês têm aí uma imagem mostrando o que seria a mata de igapó, que é a primeira mata que fica alagada sempre. A mata de várzea, que tem inundações periódicas. A mata de terra firme, que não tem processo de inundação. E as florestas sempre úmidas, semi-úmidas, que ficam na transição com outros biomas. A Mata Atlântica, ela é uma formação florestal já voltada para um tipo de clima mais tropical e tem diversas espécies, como jatobá, jacarandá, jequiribá, pau-brasil, cedro, entre outras. Ela desenvolve-se nas terras altas do leste e em áreas de difícil acesso, como por exemplo a Serra do Mar. Resta cerca de aproximadamente 5% de sua área original por conta da ação do homem desde o período da colonização. Essa mata aí é o que nós poderíamos dizer que foi a mata mais devastada que nós tivemos. Ela tem ainda muito pouca área e as poucas áreas que tem é porque se tornaram áreas de preservação, áreas fechadas pelo governo ou pela iniciativa privada, e é proibido fazer esse desmatamento. Só tem esses 5% por conta disso, porque se não fosse por essa movimentação, não teríamos mais praticamente nada de Mata Atlântica. O Cerrado, ele tem um clima tropical típico continental. Sua vegetação é considerada mista, porque elas têm plantas de porte médio misturadas com gramíneas, semiúmido, e apresenta 2 estratos de plantas, sendo um arbóreo com árvores de pequeno porte, como a lixeira, o pau-santo e o pequi, e outro herbáceo de gramíneas ou vegetações rasteiras. Considera-se como a savana, no caso da África, pelo solo relativamente pobre. Cerca de 45% foi destruído devido à expansão da agropecuária, da soja e da criação de animais. Então, quando a gente vê o Cerrado, atualmente, cuidado, atualmente, ela é o bioma mais degradado que nós temos. É o que mais se extingue nos últimos tempos, justamente por conta dessa expansão agropecuária na parte centro-oeste do Brasil e por conta da plantação de soja. Então, tome cuidado, porque o Cerrado é o mais degradado atualmente. A Mata Atlântica é o mais degradado desde o período da colonização até hoje. Continuando o Cerrado, ele é cortado por 3 das maiores bacias hidrográficas, Tocantins-Araguaia, o São Francisco e a Platina, o que favorece a manutenção de uma biodiversidade surpreendente. Estima-se que sua flora possua 10.000 espécies de plantas diferentes, muitas das quais são usadas na produção de cortiças, fibras, óleos, artesanato, além do uso medicinal e alimentício. Sem contar também que a fauna também é de grande porte. Porém, mesmo sendo tão rico, ele continua sendo muito degradado. A caatinga, ela é uma vegetação de clima semiárido, significa mata branca na língua tupi, devido à sua aparência da mata durante a parte de seca, que fica tudo como se fosse cinza, de tão seco. Eles são plantas xerófitas, que são adaptadas à aridez. Geralmente elas têm espinhos, são retorcidas, têm casca grossa para armazenar água, e elas são do tipo cactáceas, que é o xique-xique, o mandacaru, o faveiro.
os arbustos e as pequenas árvores, como o juazeiro, a aroeira, a baraúna, que perdem suas folhas em algumas estações secas, que é o caso aí da caducifolia. O pampa. O pampa é conhecido como bioma pampa ou campos. Ele tem formação herbácea de gramíneas rasteiras, onde predominam vários tipos de capim, como a barba de bode, o jaraguá, o mimoso, entre outros. Ele é excelente para pastagem, recobrindo aí a parte dos pampas, que se estende desde a Argentina até o Uruguai. Um sério problema que ocorre na região é a arenização. O que é a arenização? Vejam só, gente. Existe aí a desertificação. Muita gente trabalhava com esse termo desertificação nessa parte dos pampas, mas foi detectado que não seria uma desertificação de fato, até porque algumas áreas voltaram a se tornar novamente produtivas. E quando se tem a desertificação, não tem a volta desse processo. Então, a arenização é a formação de bancos de areia que causa o empobrecimento do solo. Então, esses bancos de areia, eles vão surgindo por conta do mau uso do solo. Você utiliza-se muito dele sem repor os seus nutrientes e ele começa a ter o processo de empobrecimento. Então, vai surgindo esses bancos de areia. Por isso que ele tem o processo de revitalização, porque ele é um empobrecimento do solo. Se o solo voltar a ser trabalhado de forma correta, ele pode se regenerar. Já no processo de desertificação, isso não pode ocorrer. Mas tome cuidado porque em alguns livros citam a desertificação na área de pampa. O Pantanal. O Pantanal, ele tem uma vegetação conhecida como vegetação de transição, porque ele aparece como faixas situadas entre dois domínios e possui características de ambos. Ou então, apresentam aspectos muito distintos dos observados ao redor. Quais são esses dois domínios? Seria a floresta amazônica e a parte do cerrado. Ele é uma grande planície recoberta por um mosaico de vegetação com trechos de cerrado, campos e florestas tropicais. Possui um período de cheias que correspondem às chuvas e ao transbordamento dos rios, e um momento de vazante que ocorre durante a seca. Apresenta enorme biodiversidade de peixes e aves, constituindo-se um santuário sagrado ecológico. Mas tome cuidado, porque assim, atualmente, áreas do Pantanal têm começado a aparecer degradadas, principalmente muito poluídas. Essas áreas são áreas que são perto de algumas cidades, onde o lixo está sendo mal descartado e está descendo pelos rios e se acumulando em margens de alguns locais. Então, está começando a ter o processo de degradação também no Pantanal. Alguns biomas costeiros. Nós temos aí o manguezal, que é uma vegetação litorânea. Ele tem um clima litorâneo e caracteriza-se pela transição do domínio dos mares de morros florestados com a linha costeira, formando uma zona de triplo contato entre a terra, o mar e a dinâmica climática. O clima quente e úmido, contato de rio e mar em litoral de águas calmas, abundância de presença de matéria orgânica e a presença de solos salinos,
grande riqueza biológica, mas durante muito tempo foram destruídos por aterros e serviram até como lixões. Nessa transição surgem os cordões arenosos cobertos de sedimentos marinhos, denominados as restingas. Eles são recobertos por vegetação rasteira com amplo sistema de raízes. Então, basicamente, o que é que acontece no manguezal? O manguezal é uma área litorânea que aparece geralmente quando nós temos o contato do rio com o mar. É uma área de águas calmas, que tem muita matéria orgânica, então por conta disso nós vamos ter geralmente um santuário ecológico voltado para o nascimento de muitas espécies e o solo é bem salinizado, justamente por conta desse encontro do rio com o mar. A água do mar entra com seus sais minerais e saliniza um pouco os solos. Então, por conta disso, a vegetação daí possui um sistema amplo de raízes que ficam aéreas para poder respirar, porque o solo é muito salino. Vamos ter aí uma grande riqueza biológica. No entanto, durante muito tempo, essa área foi destruída, de maneira que foram aterradas várias cidades para construção civil, principalmente aqui no Recife. Boa parte do Recife é só aterro em manguezais para construção civil, e outros se viram até como lixão para essa região. Hoje em dia, eles estão sendo bem tratados, vamos dizer assim. O que ainda existe está tentando se regenerar para não sumir esse tipo de bioma. As dunas também são biomas costeiros. Elas são formadas pelo acúmulo de areia, geralmente transportada pelo vento. A fauna e a flora são bastante escassas, mas existem a presença de algumas gramíneas e plantas rasteiras, além de animais que conseguem sobreviver geralmente em terrenos arenosos e que geralmente costumam sair mais no período da noite, porque esses terrenos geralmente são muito quentes. Já as restingas, elas são um conjunto de dunas e areais com a vegetação baixa e rasteira. Basicamente, gente, a restinga é a praia, é a parte de vegetação natural que aparece bem próximo aí ao mar. E os costões rochosos, que são os ambientes costeiros localizados em rochas à beira-mar, que tem uma vegetação geralmente composta de algas, porque como ele está com o mar batendo nele, então o que vai aparecer ali geralmente são algas ou animais marinhos que se grudam nessas costas rochosas. A mata dos cocais, ela é uma vegetação de transição que se localiza entre os domínios da Caatinga e o Amazônico. Sua vegetação específica ocupa terras da sub-região nordestina, chamada de Meio Norte, que é justamente aquela parte do Maranhão e Piauí, e tem o clima equatorial. Essa floresta é constituída por palmeiras e as principais são a carnaúba e o babaçu. Ela já teve em um período muito complicado de devastação, porém hoje em dia essas palmeiras elas são totalmente utilizadas, desde a sua folha até o tronco, semente, tudo é utilizado. Então as pessoas que utilizam dessas plantas, elas procuram tentar fazer um reflorestamento dessas matas para que ela não se extingua mais. E a mata das araucárias, que tem uma vegetação de clima subúmido, tropical úmido, com formação florestal de pinheiros,
que são aciculifoliadas, que é aquela folhinha que é como se fosse um palitinho, associada a congonheiras, que é a famosa erva mate, e resta apenas 3% pelos mesmos motivos da Mata Atlântica. No entanto, a mata de araucárias, hoje em dia, ela está sendo bem trabalhada para tentar haver o reflorestamento dessa mata. Essa daí é um exemplo de plantas onde o vento ajuda bastante com relação à dispersão de sementes, mas não só o vento, como também a fauna local, como a gralha azul, outros animais que vivem na região, pegam essas sementes de araucária, enterram em locais para comer depois e se esquecem. E aquilo ali germina e acaba criando uma nova árvore. Então, apesar de restar 3% da mata original, hoje em dia está um grande processo de reflorestamento dessa mata, que acontece principalmente na região de Curitiba, entre outros estados, na parte sul de São Paulo e Santa Catarina. E aqui nós terminamos. Espero que tenham gostado e vamos continuar a aula lá no nosso WhatsApp.